Bom, pessoal, depois de alguns problemas técnicos iniciais, pelos quais eu peço desculpa, né? A gente chegava na sala, professor, não está prestando o projetor. Lá vai a gente caçar uma outra sala, né? Então vamos imaginar que seja uma dessas ocorrências, né? Para a gente já vislumbrar o futuro que nos aguarda. Dentro em breve, se Deus quiser. Então, a gente vai hoje começar a tratar do direito português, né? Nossas raízes políticas, históricas, né? Culturais e também jurídicas. E, por isso, a gente vai principiar justamente pelo conhecimento daquilo que se firmou como verdadeiros marcos na história do direito português, que são as ordenações. E sobre elas ficou incumbido de falar, de acordo com o sorteio que ficou gravado, eu espero, Pedro. E aí, Pedro, a palavra já é sua. Muito obrigado. Eu vou agora transmitir aqui a minha tela, beleza? Certo. Tá aparecendo aí que a tela ficou dividida? Está dividida. Pronto. Pronto, agora Aí sim. vai no cronômetro. 1, 2, 3 e vai? Pode ser? Vai, pode começar. Então, beleza. Pessoal, muito bom dia. Somos, então, o grupo 3. Iremos tratar de ordenações do Reino de Portugal. Universidade Federal do RN, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, História do Direito, docente Morton Luiz Faria de Medeiros, docentes Hugo Lins, Jennifer Borges, Luiz Marinho, Pedro Abreu e Tiago Silva. Ok, vamos lá. Primeiro, contexto histórico. E começando esse assunto, lerei aqui essa frase, que é o seguinte: é frequente na história dos povos, após longo período de produção espontânea, a ideia de compilar a legislação vigente. Velasco. Esse Velasco, ele é professor de São Paulo, né, de Direito, se formou lá e ele dá aulas lá. E essa frase é o seguinte: durante muitos anos, cerca de 100 anos, um pouco mais até, Portugal teve uma questão político-social histórica muito bagunçada. Não tinha uma certeza jurídica também, não tinha uma firmeza das relações jurídicas, normas jurídicas, leis, regras, era tudo muito amplo, vago, muito bagunçado. Então, com o tempo, é de se esperar que cada nação, com o passar do tempo, ela se desenvolva, se amadureça e consiga ficar cada vez mais complexa. Perfeito. Mas na época, no início daqueles anos, né, há muito tempo atrás, Portugal não tinha esse amadurecimento. Portugal era muito limitado ainda, estava talvez começando a ter as primeiras noções jurídicas, não diria as primeiras, mas começando a se fomentar, a se consolidar. Perfeito. Daí surgem as chamadas ordenações do Reino de Portugal. Os reis, os monarcas, eles, na época, elaboravam, criavam leis, eles eram tão poderosos, tinham um poder tão absurdo, que eles elaboravam as normas, os códigos legislativos vigentes, para que pudessem controlar o código de conduta dos seus súditos. Os súditos iriam obedecer, e por aí, em teoria, iria se gerar o quê? Uma harmonia, uma paz social. Então, beleza. A primeira dessas ordenações e ordenações do reino são códigos legislativos criados pelos reis. Nós temos o seguinte: a ordenação afonsina foi criada em 1446, como vemos aí na foto, Dom Afonso V. E bem, isso aí foi, como eu falei, o primeiro passo para você consolidar, para você juntar tudo, juntar todas essas leis e essas ideias acerca do arcabouço jurídico e começar a encaminhar, a engatinhar, certo? Só que, por exemplo, esse período da ordenação afonsina de Dom Afonso, né, V, ela foi feita à mão, então você percebe que foi algo muito
bobo de ser feito, né? Pois o custo-benefício era horrível. Então, esse primeiro protótipo, esse protótipo inicial, acabou que Portugal foi descobrindo e entendendo um pouco mais do que deveria ser feito ou não para organizar-se juridicamente. Então, essa daí foi feita à mão e teve certos problemas porque ficava muito caro, ficava muito demorado também de se produzir. Agora, vale salientar que na época de Dom Afonso V não existiam ainda as prensas. As imprensas não eram muito, elas não existiam na época, salvo engano. Logo, só sobrava essa opção, que era fazer à mão, e era muito demorado, né? Beleza. Passado um tempo, foi se adaptando, um novo rei surgiu, e as configurações jurídicas também surgiram, também se alteraram, né? Sofreram modificações. Por exemplo, temos aí Dom Manuel I, uma foto retirada do National Geographic, onde ele foi o rei que reinava, onde durante esse reinado tiveram-se as normas da ordenação manuelina, esse código legislativo que tinha uma característica e, embora tivesse evoluído, porque antes era a mão e agora tinha o quê? Agora é a imprensa, ou seja, o custo já não era um problema muito grande assim, porque a imprensa facilita o acesso, tornou mais eficiente. Porém, do ponto de vista jurídico, a ordenação manuelina, ela não era perfeita, né, como todas as outras, mas ela tinha um principal fator muito negativo, era o fato de que, por exemplo, ela não tinha o princípio da isonomia. Ela pregava muito ódio, muito nojo, muito repulsa aos judeus. Ela pregava também uma segregação entre portugueses, católicos e judeus também, seja por uma questão de etnia, de raça, né, ou uma questão religiosa. Então, ela não tinha essa noção ainda de igualdade, certo? Como temos, por exemplo, hoje em dia. Então, beleza. Já vemos o quê? Já vemos uma evolução no contexto histórico das coisas. Agora vamos aqui para o quê? Vamos para a ordenação do Reino de Portugal, chamada Ordenação Filipina. E vale salientar o seguinte: Filipe II, ele criou essa legislação, né, esse código legislativo, em 1603. Aí você se pergunta, o que houve em 1603? A unificação de Portugal com a Espanha, dando origem, assim, à União Ibérica. Portanto, Portugal veio evoluindo, veio se modificando, e nesse contexto estava se unificando a Espanha para dar origem à União Ibérica. Logo, Filipe II não tinha só que criar um ordenamento jurídico novo e simples, não. Ele teria que se adaptar a essa nova realidade portuguesa, a essas novas condições de configuração social portuguesa, né? Político também. E aí, durante todo esse processo de evolução, eu poderia ressaltar aqui o seguinte, eu poderia ressaltar e salientar que um dos principais fatores que modificou, uma das principais coisas que foram modificadas foi o seguinte: a religião passou a ser integrada pelo Estado. O Estado, a partir das suas ordenações, né, pegou a religião e colocou subordinada ao Estado. Então, por exemplo, o Estado, naquela época, português, ele passou era possível o Estado punir alguém pelo fato dessa pessoa ter cometido um pecado, por exemplo. Então você vê o seguinte: heresia à sua configuração e, por consequência, a função de punir não ficava não só nas igrejas, não, o próprio Estado que puniria os indivíduos hereges, né, que, por assim dizer. Então, beleza. Basicamente é esse o contexto histórico e o assunto em si. Agora temos uma questão muito importante, que é o que importa para a gente no final das contas, que é o Brasil, né? Então, Portugal nos deu nós herdamos de Portugal tais ideias e tais configurações jurídicas. Temos essa frase de Ponce de Miranda, que é um jurista, um ex-jurista, já morreu, né, obviamente, também, se eu não me engano, um magistrado, que é o seguinte: o direito no Brasil não pode ser estudado desde as sementes. Nasceu do galho de planta que o colonizador português trouxe e enxertou no novo continente. Ou seja, o Brasil não surgiu naturalmente a partir de uma semente que fosse desenvolvendo gradualmente daquele solo. Não. Ele veio de um outro solo, de um galho, de um ramo que já estava desenvolvido e veio para cá. E aí, aquela realidade é uma, e aqui, obviamente, é outra. Então, você percebeu vários conflitos no início e também ao decorrer dos tempos,
que aqueles contextos sociais não se adequavam aqui. Porém, como o Brasil era, assim como várias outras colônias de Portugal, o Brasil era subordinado, né, politicamente a Portugal, e por consequência, o que os reis decretassem para a questão jurídica, o ordenamento jurídico de Portugal, seria desencadeado também nas colônias. Então, no Brasil, desde 1500, perdão, ele tinha essa influência jurídica, política, vinda de Portugal. Não é à toa que os primeiros decretos e ideias jurídicas, né, elaboradas e vigentes aqui no Brasil, elas vieram de juristas da Universidade de Coimbra, que começaram a tratar um pouco mais de maneira mais afim, de maneira mais rígida, o direito lá em Portugal. E isso aconteceu o quê? Por consequência, o direito se tornou também mais algo rígido aqui no Brasil. Então, é uma relação assim, uma relação de lá e cá, lá e aqui. E que essa relação, graças a isso, nós herdamos esse direito português e ele foi se adaptando e sofrendo alterações. Basicamente, essa relação que o direito português teve no direito brasileiro, uma relação, bom, bem, basicamente fundamental, que é uma relação que se não fosse um, não teríamos o outro, né? E acredito que seja só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que é. Aí é uma graça, né, para terminarmos a apresentação. E espero que todos tenham compreendido bem. Caso tenha alguma dúvida, eu não sei se poderia dizer e responder toda e qualquer pergunta, mas o que eu sei foi isso. Foi isso que eu apresentei. Muito obrigado a todos. Ok, Pedro. Parabéns, obrigado. O grupo queria complementar. Professor, posso fazer só umas pequenas inferências? Faço parte do grupo. Pois não. Queria só deixar bem evidenciado, né, assim, dar um resumo bem do que Pedro falou, de que as ordenações, elas foram um conjunto de normas que, compiladas, apresentaram um padrão de inovação para a época, né? Porque, Sim. antigamente, na época medieval, tinha mais um aspecto plural do direito, cada feudo com as suas respectivas particularidades, né? E isso representou uma evolução para a época. E por que é que a gente vê com destaque essas ordenações do Reino de Portugal em relação às outras nações, vamos dizer assim? O que é que Portugal desenvolveu em sua história de modo a fazer nascer essas ordenações até de maneira antecipada aos outros reinos? Eu acredito que tenha sido mais no contexto da Guerra de Reconquista, né? Que fez com que esse processo fosse um pouco antecipado, na minha visão. Uma vez que eles tiveram que reconquistar a Península Ibérica, né? Expulsando os mouros da região, os árabes que ali ficavam, teve uma centralização mais, eu diria, prematura do Estado português. E com o implemento dos monarcas foi, se eu não me engano, com Dom João que ele inicia esse processo, só que por ser manuscrito e demandar tanto dinheiro quanto tempo, foi terminar só no reino de Dom Afonso, né? Por isso que o nome é Ordenações Afonsinas, da primeira, para fazer justamente essa homenagem a um monarca do período. Perfeito. É muito interessante o que você falou, porque, vejam, Portugal ele vai conseguir, de maneira antecipada às outras nações europeias, essa ideia de Estado unificado, o Estado moderno, que só posteriormente é que vai se desenvolver nos outros rincões da Europa, né? Então, em razão justamente dessa necessidade de expulsão dos árabes invasores, vamos dizer assim, e do próprio sucesso que se obteve em se unificar em torno de uma só língua, de uma só cultura, os povos ali residentes, Portugal vai nascer, vai ficar à frente e os monarcas portugueses vão sentir a necessidade de unificação de um direito que é próprio dessa nação, para que se evitasse, por exemplo, as incursões sempre presentes de influência dos reinos espanhóis sobre Portugal mesmo, né? Então, é bem observado. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Sim, nesse aspecto, professor. Tanto é Sim. que as próprias ordenações afonsinas, elas vão fazer uma
distinção grande, né, do legislação especial para os judeus e para os muçulmanos, assim, seria mais uma espécie de, eu acredito, de afirmação dos portugueses perante os estrangeiros que ali estão, um aspecto mais de preconceito, eu diria assim, de xenofobia. Tipo, explicitar quais são as vestes que eles precisavam usar, de como deveriam se portar em determinados lugares, né? Tendo Exatamente. ciência do passado histórico desses povos, né? Perfeito. A gente vai Professor, perceber. Não, Pedro. algo que eu achei muito interessante foi o seguinte: a questão social, ela proporciona, ela faz com que, tipo assim, como eu posso explicar? É que Portugal, com seu contexto social, e o Brasil, com seu contexto social, beleza. Se eu pegar as mesmas normas para aqui e as mesmas normas para aqui, as sociedades, elas vão reagir de uma forma diferente, a ponto de que essas diferenças possam ser bizarras e totalmente contrárias umas das outras, mesmo sendo um ordenamento. Tanto é que, por exemplo, tanto é que lá em Portugal, como eu falei, a questão do português e o preconceito, o antissemitismo contra o judeu. Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, não tem esse preconceito tão exacerbado como tem lá na Europa, por exemplo. Tanto é que muitos judeus que estavam em Portugal e viram obrigados a mudar de religião, se convertidos, para não sofrer perseguição, muitos deles vieram para cá, para o Brasil, e se tornaram os chamados Judeus católicos sefardistas, eu acho, não? cristãos, cristãos Cristãos novos. novos. Isso. Dando origem a muitos brasileiros que Os sefarditas são os brasileiros de hoje assim, que são descendentes dos sefarditas e que postulam, por exemplo, a cidadania portuguesa, né? A gente Foi uma escuta muito de referência sefarditas por causa disso. que é uma curiosidade, que você pesquisar esse termo no Google, o que mais aparece é anúncio para fazer árvore genealógica e para adquirir essa Exatamente. habilidade. Exatamente. Mas isso que o Pedro está colocando é só um contraponto. Muitos cristãos novos vieram para o Brasil, mas aqui também não eram vistos com bons olhos, não, né? Dizem, inclusive, não sei, o pessoal do interior deve me socorrer aí. Quem já viu uma mesa que tem uma mesa de jantar, por exemplo, que tem umas gavetas escondidas assim debaixo da mesa, né? Aquelas mesas de madeira grande, bem rústicas, não sei se vocês já viram. Dizem que essas gavetas, né, escondidas, era justamente para esconder os apetrechos utilizados no culto judaico, né? Então, o candelabro, outros utensílios, dizem isso. E há também alguns registros interessantes de costumes judaicos que terminaram se materializando também no interior do nosso estado, né? Mas, assim, claro que aqui a gente não tinha o ranço que os portugueses tinham em razão dessa invasão, vamos dizer assim, né? Mas, sem dúvida, aqui também a Europa como um havia todo era muito antissemita. Exato. Onde é que a gente vai perceber isso? E olha a importância da cultura, né? Da arte. Na literatura europeia da época, inclusive, a gente vai observar esse antissemitismo de forma muito destacada, né? A gente tem o antissemitismo, mas também tem um preconceito em relação aos árabes, né? Os ditos mouros, sarracenos. Não sei se vocês já viram o filme o Cid. O Cid, ele mostra justamente as invasões dos mouros, né, na Península Ibérica, e a forma como mostra o líder dos sarracenos é aquele pitoresco, né, aquele estereótipo do árabe mau, que é apenas o sangue do invadido, né, tomar as riquezas, etc, etc. E o que a gente vai perceber também nas obras de Shakespeare? Então, vocês vejam o Mercador de Veneza, por exemplo. Como é que ele mostra o personagem de Shylock? Quem leu? Existe um personagem no Mercador de Veneza, tem um filme também, se vocês quiserem verificar,
tem o filme com Al Pacino, inclusive, a versão mais recente, e que ele mostra ele mostra o judeu como aquele ser desprezível que vai assumir toda o desejo pelo dinheiro, pela vingança, mesmo que seja a mais odiosa, né? Então, todos esses aspectos vão sendo colocados de forma velada na própria cultura, na própria arte, né? E termina sendo também incorporado no direito, certo? Então, se vocês observarem as ordenações, elas tinham dispositivos específicos para regular como essas pessoas, né, os judeus, os árabes, né, os mouros, deveriam se comportar nessa nova sociedade, nessa nação, que, vamos dizer assim, os acolhia, né, mas de forma bem destacada, certo? Então, uma moça solteira não poderia, ou mesmo a mulher casada, não poderia se ver sozinha com um sarraceno, né? Porque isso era uma indignidade, era se submeter a todo tipo de investida pecaminosa que eles poderiam realizar, né? Pois não, Pedro? Sim, professor. Você falou do Shylock e também do nome do filme. Aí na hora eu não sabia, eu não percebi na hora, porque eu não tinha visto o filme, só vi um vídeo no YouTube. Aí eu pesquisei aqui na internet, aí eu lembrei qual que era esse trecho. E eu não sabia que era esse nome do filme, tal, que era Shylock também, o personagem. Que é aquele que ele até fala, né? Entre aspas. Sou um judeu, então um judeu não possui olhos, um judeu não possui mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões, não é alimentado pelos Exatamente. mesmos e tudo mais, não sangra não com vocês, porque nesse momento ele está discutindo com um português, um não-judeu, não sei exatamente quem é, aí ele fala, né, esse não-judeu, ele é antissemita, né, aí ele fala, não, somos iguais, não sei o quê, não sei o quê, aí não tinha lembrado não sabia que era desse filme que eu tinha visto esse vídeo. Exato. Eu recomendo a leitura, né? Uma peça de Shakespeare muito famosa, inclusive com interessantes repercussões jurídicas, né? E o filme, claro, não tem todo o brilho da obra de Shakespeare, mas é bem interessante também. Eu achei um filme um pouco monótono, mas a peça é magistral, para a gente, inclusive, discutir sobre a questão do que é o justo, né? Vocês devem se recordar de uma passagem, essa aí talvez seja mais conhecida, a passagem lá do Alto da Compadecida, em que há um acerto, né, entre o pai de Ritinha, personagem, e de Chicó. De Chicó ou João Grilo, agora eu fiquei na dúvida. E que foi acertado o seguinte: se ele não desse tal quantia em dinheiro, o pai dela poderia tirar uma tira de couro, né? E aí ele desperta para... Alguém já viu as adaptações, né? O filme, tem um filme dos Trapalhões até, tem a série da Globo, e assim, quem lê o livro também vai saber dessa passagem, que é muito conhecida. Ninguém? Bom, então Sim, não vou sim, nem... professor, lembrando. Ednaldo, já viu? Já li e já vi o filme. Pronto, aí como é essa passagem? O Chicó tá fingindo ser um homem de negócios, né? Uma pessoa bem-sucedida e para se casar com a filha do coronel. E Isso, o coronel disse que se ele não cumprir eu não lembro bem qual era a condição, né? O dever dele. Não lembro se era cumprir com casamento ou dar alguma quantia em dinheiro. Sei que a resposta para o não cumprimento era tirar uma tira de couro das costas dele, né? exato. Com a peixeira. Então, por isso do medo do Chicó, que era mais acanhado, e o João Grilo, que era
cara da lábia, né? Sou esperta. Exatamente. O João Grilo é que formulou toda essa maquinação, né? E qual foi a saída que João Grilo conseguiu encontrar? Lembra? Ele não podia tirar o couro dele sem ferir, porque não podia ferir ele, eu acho. O Não podia acordo ferir. era tirar uma tira de couro, mas se derramasse uma gota do sangue já estaria fora do contrato, né? Exato, Essa exato. passagem, ela foi tirada do Mercador de Veneza, né? E aí, quando havia críticas em relação a Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, não tive a intenção de criar nada novo, não. Eu fiz um retalho com várias histórias que eu achei interessantes, né? Dentro da sua cultura elevada, né? Então, é uma peça fantástica. Apesar dele achar que não foi a grande obra da vida dele, né? Ednaldo. Professor, eu não sei se eu estou devaneando muito, mas essa questão de não tirar uma gota de sangue lembra muito o fato dos judeus seguidores do kosher, né, da culinária, dos preceitos do kosher. Eles não podem comer carne bovina com sangue. Então, para o judeu que segue o kosher, o judeu kosher, toda a carne bovina, o boi tem que ser drenado o sangue na hora de matá-lo, né? Ele não pode comer nada do jeito que a gente come, né? Mal passado, derramando sangue. Interessante. Eu nunca tinha feito essa associação também, né? Mas eu vou verificar o tipo de relação. Mas veja, tudo isso para mostrar, pessoal, que o antissemitismo que vai, por exemplo, assumir ares os mais drásticos possíveis, né? Durante a Alemanha nazista, com o Holocausto, ele não é isolado na história da humanidade, certo? Ele tem uma origem que vai remontar, inclusive, ao início do cristianismo, porque durante muito tempo os judeus foram indicados como os responsáveis pela morte de Cristo, né? Então, em grande medida, todo o ranço que marca a história desse povo também está ligado a essa origem, certo? E as ordenações não poderiam ser diferentes. Elas, claro, destinaram capítulos próprios de contenção, de limite aos sarracenos, né, aos mouros, mas também aos judeus por causa dessa cultura bem arraigada da discriminação. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho. Havia uma determinação dentro das ordenações de que os judeus eles tinham que ser demarcados, eles tinham que ser identificados, facilmente identificados. Quem vai ver o filme Mercador de Veneza vê que ele usa determinadas vestimentas que permitiam essa visualização fácil, porque assim, eu não poderia me aproximar tanto de um judeu, ou então eu tinha que saber com quem eu estava lidando, né? Não sei se vocês observam bem aqui, nessa figura, né? Essa figura de preto. Como é que a gente identifica que se trata de um judeu? Alguma ideia? Não, professor, só queria lembrar que vale salientar que não podia verificar a circuncisão, né? Então tinha que ser algo aparente. Não é isso não. Não é nesse ponto não. Eu não vou mostrar isso não. Vou mostrar outra coisa aqui, outro sinal. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? O sinal de 6 pontas. Esse sinal de 6 pontas que você vê aqui nessa figura de preto, ó. Aqui, ó, sobre no centro do seu abdômen, né? Estão percebendo aqui? Dá para ver. O que é que esse sinal de 6 pontas significa? Isso aqui, ó. Indica o quê? Tem alguma relação com a estrela de Davi, por exemplo? Porque na Alemanha nazista tinha essa questão da estrela de Davi no peito, também tipo um bracelete. Exatamente. Eu pensei na estrela Davi também. Como é, Altair?
Eu pensei na estrela de Davi quando eu vi. Isso, mas qual a relação É uma cruz com X em cima, né? Então, sei lá, anticristão, não sei. Devido a esse preconceito, não. Por que se chama sinal de 6 pontos? Porque tem 6 pontas, por exemplo. Professor, eu não sei se eu tô enganada, mas eu sei que essas pontas elas se contrapõem para mostrar, no caso, a religião e seus adeptos, né? Por isso que as pontas, e por isso que elas se unem em um certo ponto. Vejam como é que se desenha a estrela de Davi. A estrela de Davi não é, se você for fazer uma estrela para uma criança, né, você tem duas opções. Ou fazer um pentagrama, né, fazer uma estrela de 5 pontas, ou uma estrela de Davi que são 2 triângulos, um para cima e um para baixo. Então, essa estrela de Davi tem 6 pontas. Então, o sinal de 6 pontas, ela indica justamente a estrela de Davi, certo? Então, os judeus eram obrigados a ostentar essa marca, como as vítimas do Holocausto nazista eram obrigados a usar o bracelete, em princípio, e depois a numeração tatuada no braço, né? Então, uma forma de identificar muito claramente, se bem que a numeração era para fins apenas de computabilidade, né? Porque eles foram tornados coisas, né? Eles foram coisificados, tanto que não tinham mais nome, eles tinham uma numeração, justamente pela obsessão burocrática que os nazistas tinham, né? De tudo registrar. Bom, dito isso, pessoal, a gente fez já um início, né? Do que representou as ordenações do Reino de Portugal, né? Então, sumariando o que Pedro falou, o que a gente já discutiu, Portugal ele vai ser o primeiro Estado nacional da Europa, e isso, inclusive, foi uma das alavancas para que ele pudesse desenvolver o comércio marítimo, né, as grandes navegações, certo? E isso em decorrência da procura, da busca por uma rota para o Oriente, né? Então, vejam que até esse aspecto também dos mouros na Península Ibérica foi determinante, né? Os mouros, quando invadiram a Península Ibérica, né, quando eles começaram a ocupar a Península Ibérica, eles tinham uma postura de maior respeito em relação a esses povos ditos invadidos. Então, se vocês observarem, principalmente em Madrid, há determinadas regiões, há determinados prédios, né, que ainda ostentam essa herança mourisca, né? O Toledo, por exemplo, também. Toledo a gente tem na Espanha a gente tem uma miríade de culturas todas mescladas, né? De origem árabe, de origem judaica, de origem mesmo espanhola, né? Mas Portugal vai ter essa... Primeiro a gente tem Portugal ali apresentado ao mar, né, apresentado ao oceano, como se o oceano tivesse até o incentivando a desbravar aquelas terras, aqueles mares, né? A gente tem em Portugal ele meio que deslocado ali na Península Ibérica, ansioso por explorar toda a rota comercial, né? Então ele teria que, por exemplo, para fazer o comércio com as Índias, ele teria que atravessar toda a Europa e a Ásia até chegar lá. Então era natural que ele buscasse alternativas, né? Porque esse caminho, além de tortuoso, era sujeito a pilhagem, a toda sorte de problemas que tornavam os problemas do mar desconhecido até pequenos, né? E dentro desse contexto, as ordenações surgiram justamente para uma forma de organizar um direito
visigótico, com o direito romano, que ali se desenvolvia, mas que ainda carecia de uma compilação, de uma sistematização. Então, a gente vê nas ordenações uma forma de consolidar esse direito, que era genuinamente português. Genuinamente português, obviamente, mas sem descuidar das influências romanas, visigóticas, né, bárbaras, e dos próprios mouros naquela legislação, certo? Outra coisa que a gente tem que observar em relação às ordenações, pessoal. A gente tem que colocar as ordenações não nas codificações, nas grandes codificações que vão surgir a partir do século XIX, porque essas codificações do século XIX, elas vão ser produto de um órgão específico do Estado, que é o legislativo, né? São os parlamentos. Essas compilações, elas são fruto de uma atitude ou de determinações dos monarcas, muito mais próximas, portanto, das codificações que antecederam o Código Civil Napoleônico, por exemplo, certo? Então, era mais trabalho do rei do que propriamente de um órgão legislativo independente, certo? O que a gente vai observar nessas três ordenações? A gente tem as ordenações afonsinas, né, de Dom Afonso V, lá no finalzinho meados do século XV. As ordenações que têm como origem, ou como fundamento, como inspiração, tanto o direito canônico como o direito romano, né? E nisso também é muito determinante a própria ideia, a própria inspiração colhida lá do Corpus Juris Canonici, né, de que a gente já falou em aulas anteriores, e tem um livro, o livro 2, por exemplo, ele destina parte das suas normas justamente à legislação especial para judeus e mouros, como a gente já justificou aqui. Aí veio Dom Manuel I, né, um apogeu português, causado em grande medida pelas descobertas, né, das grandes navegações, lá no início do século XVI, e que vai reformular essas ordenações afonsinas que, como Pedro falou, ainda careciam de alguns cuidados, né, para essa sistematização. E depois, com a unificação da Península Ibérica sob Filipe II, né, o reinado aqui de 1580 a 1620, como vocês devem se recordar, Filipe II vai organizar, vai dizer, não, vou também imprimir minha marca, né, respeitando, obviamente, os costumes portugueses, né, as tradições portuguesas, mas terminou por formular umas ordenações muito espaçadas, pouco sistemáticas, né? Então havia contradições, né, repetições, lacunas, e isso tudo a gente vai observar como algumas das dificuldades das ordenações filipinas que vieram por último. Para vocês terem uma ideia, as ordenações filipinas, elas terminaram vigendo em Portugal até muito recentemente, né, até século XIX. E no Brasil, pasmem, mesmo com a independência no início do século XIX, com a República, as ordenações filipinas, em alguma medida, vão estar vigentes no país até o século XX, até o iniciozinho do século XX, para vocês terem uma ideia. Como a gente ainda tinha uma vinculação muito forte até com o direito português, certo? A gente vai falar sobre isso mais aprofundadamente quando for tratar do Império Brasileiro, certo? Do direito imperial. Então, a gente tem lá a divisão das ordenações, mais ou menos que foi prevalecer nas ordenações filipinas, né? O livro 1, trazendo a disciplina de direito administrativo, a organização judiciária do reino, o livro 2, falando sobre direito canônico, que é aí que a gente vai observar, por exemplo, a questão da forma como os mouros eram tratados, né? Os judeus da mesma forma também. O livro 3, tratando do direito processual civil, o livro 4, civil e comercial, né? Um capítulo importante, porque
com as grandes navegações, as oportunidades de comércio se alargaram sobremaneira, né, e de exploração também, né, de extração mineral não, mas extração vegetal, principalmente das novas colônias, e no livro 5, destinado ao direito penal e processual penal, né? Outra característica importante que a gente vai observar nas ordenações é que, você se lembra dos glosadores? Os glosadores, eles tinham muita influência nas ordenações, né? Então, há um destaque, por exemplo, dentro das ordenações filipinas, para as glosas, as chamadas glosas de Acúrcio e de Bártolo, né? Então, esses glosadores, eles tinham tal respeitabilidade que as suas glosas, né, os seus comentários, eram considerados fontes subsidiárias à lei, né, às ordenações. E o que a gente vai observar também é que essas ordenações, elas instituíam procedimentos orais, procedimentos bem simples, né, e também até decisões, até previam decisões que não tinham uma grande fundamentação. Tudo isso para baratear, para simplificar o processo, certo? Só como a título de exemplo, que a gente pode mostrar aqui, eu vou trazer um determinado dispositivo aqui das ordenações filipinas, né? Como vocês, está muito ruim aí, talvez vocês não estejam vendo direito. A gente vê aqui, ó, no livro primeiro, né, das ordenações filipinas, no título 65, ele vai falar, o título 65 vai falar sobre os juízes das vintenas. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Estão vendo aqui? Juízes das vintenas, ó, aqui. Mandamos que em qualquer aldeia em que houver 20 vizinhos, e daí para cima até 50, e for uma légua afastada ou mais da cidade ou vila, de cujo termo for, os juízes da dita cidade ou vila, com os vereadores e procurador, escolham, ou seja, os juízes eleitos por essas pessoas, né? Em cada um ano, um homem bom da dita aldeia. Então, tem que ser um homem bom, que seja nela juiz, ao qual darão juramento em câmara, que bem e verdadeiramente conheça e determine verbalmente, vejam como o processo simplificado, né? Bem verdadeiramente conheça e determine verbalmente as contendas que forem entre os moradores da dita aldeia, de quantia até 100 mil réis. E sendo a aldeia de 50 vizinhos até 100, reconhecerá a quantia de 200 réis. E assim ele vai determinando as alçadas, né? Até que ponto eles poderiam julgar essas causas. E aqui no final é que está a questão interessante, né? E das ditas quantias todas, sem apelação, nem agravo, e verbalmente, sem sobre isso fazer processo. E com isso se sinaliza para a simplificação desse processo. Quando ele diz que não precisa fazer processo, ou seja, não precisa registrar por escrito. É como se você chamasse as partes que estão lá no conflito, até esses valores, né? Disse, não, senta aí, vamos fazer aqui. Olha, diga aí qual a sua alegação, diga aí qual a sua alegação, e a gente vai ver aqui qual a melhor saída, certo? Então, essas pequenas causas eram resolvidas dessa maneira. De maneira oral, né, sem muitos registros, no que a gente vai observar, inclusive, uma semelhança com o que acontece, por exemplo, nas audiências de conciliação do juizado, né? E quem também sabe no interior, quando a gente ainda tinha no interior aqui do estado os delegados, talvez até hoje os delegados de carreira, mas os delegados que eram geralmente cedidos pela Polícia Militar, né? Eu trabalhei em Cruzeta e lá o delegado era um sargento, né? Sargento Milton. E a gente trabalhou muito tempo juntos e muitas questões da sociedade, né, problemas lá da comunidade são encaminhados ao delegado a resolver, né? Para o delegado resolver. E às vezes ele faz a conciliação mesmo, né? Não é nem trabalho dele, mas naquele esforço de apaziguar, né, aqueles interesses, ele termina fazendo essas conciliações. Alguém já ouviu falar disso? Vocês estão calados hoje, acho que
o problema técnico terminou traumatizando assim, a participação. Bom, alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão que a gente está discutindo? Ok. Se vocês estiverem aí ainda, né, vocês vão observar que a gente agora vai falar de um outro marco dentro do direito português que também vai nos influenciar, que é justamente... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Pronto. Eu tô também. Tá, pronto, obrigado. Que é a lei da boa razão, né? Essa lei, agora bem mais recente, né, lá no finalzinho já do século XVIII, ela foi, vamos dizer assim, elaborada a partir da inspiração, né, do trabalho do Marquês de Pombal. Quando a gente fala do Marquês de Pombal, qual é a visão que se tem do Marquês de Pombal? Que geralmente a gente colhe lá do ensino médio, né, do ensino fundamental na escola. Professor, Oi. aquela ideia de, mesmo não sendo um rei de fato, mas aquele que é um déspota esclarecido, né? Que é Isso. um nome que é muito dado, porque colheu muito das influências iluministas e institucionalizou, de certa maneira, para justificar o seu poder, né? Se manter no poder. Perfeito, João. Ele era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Então foi responsável por toda uma reformulação da monarquia portuguesa. Quem visita Lisboa percebe a sua influência naquele país, né? A gente tem poucas homenagens ao Marquês de Pombal e muito em razão da treta que ele criou com os jesuítas, né? E geralmente a gente associa, inclusive, o Marquês de Pombal a esse problema, a perseguição dos jesuítas. Os jesuítas cristãos tão bonzinhos, né? Porque eles são perseguidos pelo Marquês de Pombal. A gente tem poucas homenagens, mas a gente tem uma homenagem interessante que é de uma cidade paraibana, né? Que tem seu nome e que é muito... que acho que talvez de forma até isolada presta essa justa homenagem. O que representou essa lei da boa razão? Vejam, a gente tem falado que nas ordenações filipinas, como nas manuelinas e afoncinas, a gente tem características de respaldo ao direito romano, às tradições portuguesas, né? Até ao direito canônico também, né? Mas aí, influenciado pelos ideais iluministas, né, de sua época, o Marquês de Pombal disse, não, vamos separar uma coisa da outra, né? Se vocês observarem, até nas ordenações, há uma alusão aos crimes como pecados. Então, o direito canônico está muito presente nessas ordenações ainda. E a lei da boa razão, ela vai meio que fazer uma divisão, uma separação. Olha, a gente tem que laicizar o direito, certo? Porque uma coisa é o direito, outra coisa é a religião, certo? Então, o que é que pretendeu o Marquês de Pombal a partir da sua lei da boa razão? Até deixei um texto no CIGA, eu esqueci de deixar na aula passada, porque, enfim, a questão profissional está muito conturbada, estou ainda substituindo meu colega, então, tendo audiência de manhã, de tarde, quase todo dia, então mas eu deixei para vocês olharem, né, verificarem, quem tiver curiosidade, a atividade vai ser, inclusive, baseada nesse texto. O que pretendia o Marquês de Pombal? Primeiro, proceder a uma uniformização da interpretação e aplicação das leis, né? Porque ele via que era muito perniciosa a influência do direito romano, do direito canônico e até dos glosadores. E aí ele vai dizer, não, basta, os glosadores não têm mais vez, né? O direito canônico ele vai determinar assuntos da igreja. Eu quero apenas falar sobre o direito estatal. E qual a razão que vocês acreditam que Pombal teve para determinar esse tipo de separação?
que é que vocês acham? O de fortalecimento da vontade do monarca, né? Vejam que esse tipo de iniciativa até favorecia o Estado absolutista, né, português, quando, na verdade, o iluminismo já arrumava para outro caminho, né, já encaminhava para outro caminho em outros estados europeus, certo? Então, até paradoxalmente, Pombal vai assumir uma postura de fortalecimento da monarquia quando as monarquias começavam a ruir. A gente está falando de 1769, né? Então, em pleno desenvolvimento ou preparo para as revoluções burguesas do final do século XVIII, em que as monarquias se colocaram em risco, Portugal terminava tendo uma monarquia absolutista muito forte. E isso se verificava não apenas nessa purificação dessas outras influências, mas, por exemplo, ele proibiu a decisão judicial contra um direito expresso, né? Então, isso reforçava o direito expresso pelo monarca. Então, o que estava a partir da legislação, né, do corpo de leis ou do corpo normativo que era imposto pelos monarcas absolutistas portugueses, deveria ser respeitado. Não havia espaço para preenchimento de lacunas pelos magistrados, certo? Ou preenchimento de lacunas pelos glosadores. Não. Deveria ser respeitado fielmente o que estava previsto dentro daquele corpo normativo. Os assentos, né, como se fossem as súmulas da Casa de Suplicação de Lisboa, que era o órgão máximo do judiciário português, foram elevados à categoria de leis. Então, tinham uma função muito clara de afirmação do poder do soberano e da centralização administrativa, certo? E, por fim, essa iniciativa de Pombal, ela possibilitava até a penalização dos advogados que se valessem de interpretações e até recursos meramente protelatórios, né? Então, era uma maneira de dizer, olha, você não crie muita coisa, porque o direito ele tem que ser observado dentro dessa restrita interpretação, dentro dessa restrita visão. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Algo mais a acrescentar? Acho que não. Professor, quando o senhor perguntou, né, sobre o Marquês de Pombal e qual era a característica mais marcante, eu até pensei também nessa expulsão de jesuítas, mas eu não sei como é a visão muito dele em Portugal, mas eu acho que aqui pelo Brasil, como a gente tem a ideia até do padre Antônio Vieira, um grande orador, um membro da Companhia de Jesus, então, para a gente parece muito apaixonante a Companhia de Jesus, os jesuítas. E aí, o senhor estava falando, né, de como o Marquês de Pombal foi importante, até numa das maiores crises que Portugal enfrentou, que foi o terremoto, né, de 55. Exatamente. E ele, de maneira muito pragmática, revolucionou tanto a cidade de Lisboa como o Reino de Portugal e centralizou ainda mais esse poder. Um dos grandes responsáveis pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto, né? Perfeito, João. Exatamente essa visão estereotipada que a gente tem de Marquês de Pombal, em grande medida vamos dizer assim, pela canonização, entre aspas, dos jesuítas aqui no país, né? Aqueles que trazem a palavra de Deus inclusive para os índios, que houve discussão até se eles teriam alma ou não, e aí os jesuítas, não, eles têm que ser catequizados, eles têm que ser abençoados também pelo cristianismo, quando na verdade a gente observa em grande medida uma aculturação desses povos, né? Uma apropriação da força de trabalho desses povos, né? Um desrespeito à sua cultura, que até hoje, infelizmente, a gente observa no país. A gente vai ter um capítulo próprio sobre
a questão indígena nas aulas futuras, certo? Algo mais, pessoal, a comentar? Bom, pessoal, então, agradeço, né, a atenção nessa nossa aula um pouco conturbada, né, mas na próxima terça-feira espero que a gente esteja mais bem. Eu vou abandonar essa possibilidade de fazer aula no outro computador, vou tentar esse outro caminho, certo? E agradeço a atenção de vocês até agora. Vou interromper a gravação.